Em 2010, um cara chamado Lazio Reniak comprou 2 pizzas por 10 mil bitcoins. Essa história provavelmente você já conhece, mas quis iniciar esse vídeo falando sobre esse caso porque ele é muito emblemático, tanto é que hoje em dia tem o Pizza Day que comemora essa primeira transação na rede Bitcoin. Hoje, esses 10 mil bitcoins valeriam mais de 3 bilhões de reais. Então, só aí a gente consegue ver que quem chegou cedo nesse mercado, né, quem entrou no Bitcoin e correu o risco, entendeu ele e foi firme e entendeu o risco no futuro, que é hoje, foi remunerado por isso. É claro que teve que entender o ativo, ter estômago para aguentar todas as quedas que teve no caminho e que ainda terão, ou seja, ter estômago para aguentar a volatilidade que é natural do Bitcoin nessa fase de adoção, mas depois de todo esse tempo foi remunerado, foi recompensado por esses riscos que foi corrido. Quem entrou por euforia e tarde, vamos dizer assim, no Bitcoin, sem entender qual que era a proposta dele, perdeu muito dinheiro. E aí esse vídeo é para falar um pouquinho do que é o Bitcoin e para você não ser a segunda pessoa, né? Não ser a pessoa que vai entrar na euforia, vai ser a pessoa que vai estudar o ativo, entender ele, enxergar seus valores e aí decidir se vai investir nele ou não. Também vou falar sobre o que eu penso sobre as altcoins e por que eu fico completamente fora delas. E vou te ajudar também a definir quanto colocar em Bitcoin se você decidir que é algo que você quer investir, quer poupar em Bitcoin, investir em Bitcoin, que seja algo mais fácil para você tomar essa decisão. Fechou? Então, se você está chegando agora e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E se você já é inscrito, deixa o like, comenta aqui embaixo se você investe em Bitcoin ou não, compartilha com alguém que você acha que possa se interessar por esse tipo de conteúdo e bora lá pro vídeo. Fechou? O problema que o Bitcoin resolve. Pensa assim: o dinheiro que você tem no banco, ele não é seu. Ele é simplesmente um número digital na tela do celular ou do computador onde você enxerga, ou até mesmo do caixa eletrônico. Então, ele não é seu de verdade, porque tem um intermediário, o banco, que faz a gestão e o controle desse dinheiro por você, mantém ele armazenado lá. Então, ele é um número que o sistema do banco controla. Dito isso, o banco pode congelar sua conta, seja por algum erro sistêmico do próprio banco ou por alguma ordem do governo, como aconteceu aqui no Brasil já no passado, onde as contas foram congeladas e a poupança do pessoal foi confiscada, né, no plano Collor. E a ferida ficou até hoje, até quem não viveu na época conhece, como é o meu caso. Então nunca vai sair da memória do brasileiro. Além disso, o governo pode simplesmente decidir, meia dúzia de pessoas ali pode decidir imprimir mais dinheiro, fazendo com que aquele dinheiro que você tem na conta se desvalorize. Então, se você não faz o mínimo, que é investir esse valor numa renda fixa para ter um pouquinho ali de ganho da inflação, o governo pode imprimir a rodo dinheiro, como aconteceu na pandemia. A base monetária no Brasil, ela dobrou de um ano para o outro, tanto é que, se eu não me engano, a quantidade de dinheiro que existe na economia brasileira hoje, ela começou a existir logo depois da pandemia. Então, a oferta monetária estava aqui e quando ocorreu a pandemia, ela saltou para isso aqui. Então, temos o dobro e o seu dinheiro que você tinha passa a ser inflacionado e comprar menos coisas, né? Aí um exemplo mais recente, vamos dizer assim, foi em 2013, onde o governo do Chipre congelou as contas bancárias e confiscou parte da conta das pessoas, dos cidadãos do país, para pagar uma dívida que os próprios governantes tomaram e não conseguiam pagar. Então ele simplesmente confiscou o dinheiro da população para poder sanar essa dívida, ou seja, para o país não falir. E da noite para o dia, a população desse país viu seu dinheiro simplesmente sumir. E o Bitcoin, ele surge como uma resposta a esse tipo de agressão do Estado e também para resolver o problema de intermediário, que é o banco, que hoje é o intermediário principal aí das operações financeiras. Então, lá em 2008, alguém usando o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, para quem não sabe o que é pseudônimo, é um nome falso, né, para você se expor de alguma forma pro mundo. Então, Satoshi Nakamoto, ele publicou um documento de 9 páginas propondo um sistema
sistema de dinheiro digital que funcionasse sem banco, sem governo, sem intermediário, ou seja, de pessoa para pessoa. O famoso peer-to-peer. Para quem baixava filmes no torrent vai conhecer esse termo, que é de pessoa para pessoa. Como que isso funciona na prática? Bitcoin roda numa tecnologia chamada blockchain. E essa é uma tecnologia que é um livro de registros aberto com 3 características que nenhum banco no mundo tem. Primeiro, ele é público. Qualquer pessoa no mundo pode ver qualquer transação que foi feita já na rede Bitcoin, desde a primeira que ocorreu lá em 2009. Segundo, ele é imutável. Uma vez registrada essa transação, ninguém vai apagar ela do bloco. Para falsificar uma transação, seria necessário quem fosse fazer essa falsificação ou apagar essa informação teria que reescrever toda uma cadeia de centenas de milhares de outras transações que ocorreram já no passado e que está espalhado em centenas de milhares de computadores pelo mundo. E fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Na prática, é impossível. Também tem o fator que a pessoa que fosse fazer isso teria que despender de muita energia e muita energia computacional e energia monetária para conseguir fazer toda essa movimentação, já que o Bitcoin tem, quanto mais o valor dele cresce ao longo do tempo, mais difícil fica dele sofrer esse tipo de ataque, diferente do sistema monetário atual, né? Terceiro ponto, ele é sem dono. Existe um fundador, mas ele simplesmente sumiu do mapa e isso já faz mais de 15 anos. Satoshi Nakamoto simplesmente criou a tecnologia, disponibilizou ela para o mundo e desapareceu. Então, o Bitcoin ele não tem um CEO, não tem alguém que está por trás dele atualmente ditando as regras, é simplesmente cooperação mútua de centenas de milhares de usuários e qualquer alteração que vá acontecer nele, todos os outros usuários da rede precisam aprovar para que essa alteração aconteça. Não existe também um servidor central que pode ser desligado. A rede do Bitcoin ela continua existindo enquanto houver pelo menos um computador ligando, né, rodando um node de Bitcoin. Eu não vou adentrar muito nessa parte técnica aqui nesse vídeo, mas basicamente o Bitcoin é uma tecnologia, um software onde você vai rodar no computador e desde que haja uma pessoa no mundo rodando esse software original, o Bitcoin nunca vai deixar de existir e você sempre vai poder transportar o seu dinheiro para qualquer lugar do mundo com o funcionamento 24/7. Além disso, a oferta é limitada. E por que isso importa? O real, o dólar, o euro, todos esses são moedas de cunho forçado, ou seja, o governo obriga que as pessoas utilizem essa moeda, só que ela não tem um valor, ela simplesmente pode ser impressa a qualquer momento, fazendo com que a sua moeda que você já ganhou, já conquistou, se desvalorize a cada dia. Então o Banco Central decide imprimir mais e imprime. E é isso que causa a inflação. Com mais dinheiro em circulação, cada unidade daquilo que você possui no banco ou guardado em casa de forma física vale menos toda vez que eles fazem essa impressão de mais dinheiro. E o Bitcoin ele tem um limite de unidades que está gravado no código fonte dele. Ele é definido por uma fórmula matemática que vai fazer com que ele tenha uma oferta limitada de mais ou menos 21 milhões de unidades. Nunca haverão mais de 21 milhões de unidades. Jamais. Não tem como mudar isso. Isso torna o Bitcoin deflacionário por design. O que é deflacionário? Enquanto a inflação faz o dinheiro perder valor, um ativo deflacionário significa que ele vai ganhando valor ao longo do tempo. E quanto mais gente procura pelo Bitcoin, menos unidades dele vai ter disponível no mercado. Essa é a lei de oferta e demanda, e aí o preço tende a subir, né? Essa é a lei de natureza de forma digital no nosso mundo. Por isso, muita gente chama ele de ouro digital. E agora eu vou falar da parte que divide opiniões. Eu vou ser direto sobre a minha. Altcoin é o nome que se dá para todo tipo de criptomoeda que não é Bitcoin. E são milhares delas. Temos Ethereum, Solana, BNB, Avalanche, Cardano e mais alguns milhares que eu nunca ouvi falar, você também não, e outras milhares que irão surgir até que esse mercado seja, acredito eu, extinto ou pelo menos seja nivelado, porque é uma quantidade absurda de opções. O padrão que se repete. Em 2021 surgiu o Squid Game Token. Em menos de uma semana ele subiu 23.000%. Os criadores venderam tudo e o token foi a zero. Quem comprou perdeu 100% do patrimônio investido. Outra criptomoeda era a Luna. Era considerada uma das altcoins mais sólidas do mercado. Tinha bilhões de dólares
de valor de mercado, de capitalização, e em maio de 2022 colapsou em 48 horas. Quem tinha 100 mil reais ficou com menos de R$ 1 na conta. Inclusive o Caio Garé, que é um youtuber que eu acompanho, que ele é muito sincero e transparente, ele tem um vídeo onde ele falou sobre o colapso da Luna pouco antes dela acontecer. Então ele foi assim, ele não vou dizer que ele foi um mago, mas ele foi muito certeiro, ele identificou as falhas, tentou alertar quem pôde e acertou em cheio. Hoje ele acredita só em Bitcoin, eu não sei se ele acreditava em outros projetos antes, mas eu admiro muito o trabalho dele, eu vou botar ele aqui na tela, se vocês têm interesse, acompanham lá. Ele é um cara muito competente. Agora voltando às altcoins, 95% das altcoins que existiram em 2017 já não existe mais. Cada ciclo de baixa faz um pedaço das altcoins desaparecer. E por que eu não invisto nelas? Não é por falta de conhecimento, se bem que eu não tenho muito, porque eu analisei alguns casos e entendi que aquilo não faz sentido para mim, então eu não me aprofundei muito, mas no geral é basicamente empresas que têm uma ideia e eles geram criptomoedas daquela empresa, onde você basicamente meio que acredita na ideia, compra a criptomoeda, o dinheiro dessa compra vai para a empresa para ela poder fomentar o crescimento desse negócio. Grosso modo é mais ou menos isso. Então, para mim, é um risco muito alto, sendo que é um mercado que não é muito bem regulamentado. Então, você corre o mesmo risco, talvez mais risco do que investir em empresas da bolsa por algo que você não tem muito acesso à informação como nas empresas da bolsa, que divulgam trimestralmente os resultados, dá para auditar, tem regulamentação do governo, deixa tudo mais claro. Então, esse é o principal motivo de eu não investir em criptomoedas, além de que a maioria é um rug pull, então basicamente é uma puxada de tapete. Tem muitos casos onde eles criam criptomoedas, onde chama a galera para investir, coloca em questão de horas, a criptomoeda vai a zero e você perde todo o capital investido. Então, se for para correr esse risco, eu prefiro empresas da bolsa, investindo em stocks, REITs, ações aqui no Brasil ou até mesmo fundos imobiliários. E aí, comparando com o Bitcoin, ele tem 15 anos mais de 15 anos de existência já, sem interrupções, nunca foi hackeado, nunca teve o protocolo central comprometido e tem descentralização real, né? Não tem ninguém que é dono do Bitcoin, então não tem como confiscar, não tem como ninguém vir atrás. E ultimamente tem tido adoção institucional, inclusive empresas surgindo com foco só em comprar Bitcoins e criar instrumentos financeiros a partir dele, como é o caso da Strategy do Michael Saylor. A Melius aqui no Brasil virou uma empresa que se chama de BTC, né? Bitcoin Treasury Companies, que tem como foco a gestão financeira do negócio em comprar Bitcoin para colocar no balanço. Temos também a Orange BTC, que é uma empresa brasileira com um propósito muito similar à Strategy, né? Que é comprar Bitcoins, criar instrumentos e também criar mecanismos de educar as pessoas com relação ao Bitcoin. Não invisto em nenhuma delas por enquanto, mas é interessante saber que elas estão aí no mercado. E elas ajudam no crescimento, né, na adoção do Bitcoin e populariza essa tecnologia que eu simplesmente, depois que entendi, acho incrível. Então, minha posição ficou muito clara. Se for para ter criptomoeda, é somente Bitcoin, o resto é tudo porcaria. Assim, não vou ser tão firme, mas pode ser que tenha projetos sérios de criptomoedas que não seja o Bitcoin, mas identificar quais são eles demanda um tempo e um conhecimento que a maioria das pessoas não vão ter e também não vão ter paciência de ir atrás deles, inclusive eu. É melhor você dedicar mais tempo e energia para aumentar o seu salário para comprar mais Bitcoin do que aprender a investir em criptomoedas, que são milhares. Você levaria horas e horas para identificar qual projeto realmente faça sentido. E o Bitcoin é simples, ele segue os princípios aristotélicos de dinheiro, que é tão fundamental que hoje a gente praticamente não tem. Até mesmo o ouro é um ativo inflacionário, o Bitcoin é o único, tem uma escassez garantida e você pode levar para qualquer lugar do mundo, praticamente de graça, sem custos, e vai garantir que o seu poder de compra seja garantido. É claro que tem volatilidade no curto prazo, mas no curto prazo é imprevisível, o longo prazo é inevitável. Então, quanto colocar em Bitcoin? Antes de tudo, tem que aceitar uma verdade inevitável. Bitcoin já caiu mais de 80% e teve outras quedas muito bruscas ao longo desses mais de 15 anos. E, como eu mencionei, já houve quedas de mais de 80%. Então, se você tivesse 100 mil, você olharia no outro
dia e veria que o seu 100 mil virou, sei lá, menos de 20 mil reais. E aí quem aguentou recuperou esse valor, não só recuperou, como multiplicou esse valor, continuou aportando todo mês, né? Quem não aguentou e não continuou investindo, muito provavelmente não entendeu a tese do Bitcoin, não entendeu os fundamentos e o valor que ele traz no longo prazo, acabou vendendo no pânico e perdeu praticamente tudo que colocou. Essas quedas abruptas do Bitcoin, a volatilidade que ele entrega, ele não é um problema. Na verdade, ele é praticamente um presente. Você consegue, em fase de acumulação, comprar cada vez mais unidades do Bitcoin com a mesma quantidade de aporte, né? Com a mesma quantidade de dinheiro que você coloca todos os meses. Isso é uma característica do Bitcoin atualmente, enquanto ele está nessa fase de adoção. Já reduziu muito a volatilidade desde o início, né? Desde que ele foi lançado, mas ainda tem e precisa entender que isso hoje é uma característica dele. E aí, dito isso, como pensar no quanto se expor em Bitcoin? Qual o tamanho da posição na carteira? 100%? 80%? 50%? Vou tentar ajudar nisso agora. Então, se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, se inscreve, vai ajudar bastante. Curte, comenta, compartilha com alguém que você acha que pode se interessar por esse tipo de conteúdo e eu vou ficar muito feliz também. Isso é um aval para eu continuar, não desistir de fazer os vídeos aqui no canal para vocês. Fechou? Tamo junto. Então, se você ainda não tem uma reserva de emergência construída, 0% em Bitcoin para você nesse momento. Primeiro, você precisa resolver o básico. Os maximalistas de Bitcoin, eles colocam tudo em Bitcoin, mas a grande maioria dos brasileiros, eles ainda não entenderam o Bitcoin e com o tempo você tende a se tornar um maximalista e ir aumentando a posição. Então vamos começar pelo básico. Mesmo que você seja um maximalista, eu acho que ter uma reserva em reais é interessante porque o Bitcoin, como a gente pôde ver ao longo da história, ele é muito volátil, então ter algo em reais para sanar problemas e dificuldades financeiras que possam acontecer no curto prazo vai te ajudar a permanecer no Bitcoin por muito mais tempo e acumular mais Bitcoin e te ajudar a acumular um patrimônio cada vez mais relevante. Então, tenha reserva de emergência. Agora, se você tem reserva de emergência, mas ainda está estudando sobre o Bitcoin, uma posição pequena faz sentido para você ter contato real com ele, com o mercado enquanto aprende. Então eu julgo que entre 2 a 5% é um percentual ideal ali, né? No máximo 5% da sua carteira, seja ela de renda fixa ou variável ou um misto de tudo, é um percentual interessante para você já se expor ao Bitcoin. Então ele é suficiente aí para você sentir como é que funciona, como que vai se comportar a carteira alocando esse percentual na carteira, mas não é o suficiente ali para, se caso ocorrer uma correção de 80, 90%, você não vai falir, não vai perder tudo que tem, então é um percentual ok. E para você que já tem a reserva de emergência, já estudou o ativo, entendeu a tese, entendeu o valor, entende o ciclo do halving, que é uma das características do Bitcoin que eu não mencionei nesse vídeo para não ficar muito técnico. Inclusive, se vocês estiverem assistindo, achar que é interessante fazer vídeos mais técnicos explicando o Bitcoin, comenta aqui embaixo que eu vou fazer eles com certeza. Mas voltando então à questão, se você entendeu os fundamentos, os ciclos do halving, entendeu a característica volátil do Bitcoin, o que eu tenho para dizer é que não existe um percentual ideal nesse caso, depende muito de como está seu patrimônio atual, de como você se sente confortável sabendo tudo que você sabe sobre o Bitcoin, né? Tem gente séria que coloca 5%, 20%, tem gente séria que coloca até mais, inclusive tem um bilionário mexicano que colocou 70% do seu patrimônio, ele converteu e alocou em Bitcoin. Dá uma olhadinha aqui nessa notícia. E eu, por exemplo, tenho hoje pouco mais de 50% do meu patrimônio em Bitcoin. O que define esse percentual não é o número, mas é o seu entendimento em relação ao ativo e o quão tranquilo você está com a alocação. Você consegue dormir tranquilo à noite com 100%, ok, é uma decisão sua. Se você não consegue ficar tranquilo com 20, 10 ou 30 ou 15, então você precisa rever que provavelmente você está se expondo demais a algo que você não compreendeu totalmente e aí seja melhor você descer um pouco o percentual aí para ficar mais tranquilo. Onde comprar Bitcoin? Eu falei da alocação, mas onde comprar? Vou falar onde eu compro, né? Não, claramente não é pelo tamanho do canal nesse momento, não é um patrocínio, mas eu achei um local incrível. Então eu compro aqui no Brasil pela BIPA, ela não enrola muito para fazer o
resgate, inclusive se você comprar com recorrência dá para zerar as taxas, né, de compra, e ela também permite você sacar para uma carteira fria de forma gratuita. Eu acho que são 7 saques mensais gratuitos que ela fornece, então é um custo a menos para você comprar Bitcoin, por isso que eu compro por lá. E esse é um ponto relevante, né? Se você compra Bitcoin todo mês, é interessante você fazer a autocustódia. Então, de nada vale a fundamentação do Bitcoin se você não faz a gestão dos próprios Bitcoins. É uma frase comum entre os bitcoinheiros, é not your keys, not your coin. Então, se as chaves não são suas, as moedas também não são suas. Então, eu compro na BIPA e rapidamente eu transfiro para minha carteira fria que eu fiz com o tutorial lá do Bitcoinheiros, onde ele mostra como fazer um pendrive com Ian Coleman. E é num pendrive, agora eu me esqueci o nome do software, mas eu posso dar uma pesquisada se for interesse de vocês e faço um vídeo só sobre isso. Mas me esqueci o nome. Mas assim, para resumir, eu compro na BIPA. Assim que eu compro na BIPA, eu já transfiro para minha carteira que é desconectada da internet com essas quantidades de transferências gratuitas que a BIPA fornece. Então eu transfiro para uma carteira fria e meus bitcoins são meus, ninguém bota a mão. Se eu morrer e não deixar para ninguém, eu levo junto comigo. É o único ativo que você pode morrer e levar contigo. Então compre Bitcoin, faça sua autocustódia. Um exemplo recente também é a FTX, que veio à falência, né? Era uma corretora onde você comprava bitcoins e ela veio a falir, e quem deixava os bitcoins lá na corretora simplesmente perdeu o que tinha. Então fica aí de aviso. Então, resumindo aqui o que você precisa saber sobre criptomoedas antes de entrar. O Bitcoin ele tem um fundamento real, é uma moeda digital com oferta fixa, descentralização comprovada, 15 anos de histórico, e você pode levar para qualquer lugar do mundo com uma facilidade e anonimato que nenhuma outra moeda ou ativo no mundo permite. É o único ativo do universo cripto onde eu tenho uma confiança com convicção. E altcoins têm um histórico de destruição, né, de destruição de patrimônio que falam por si só. Pode existir exceções? Pode, mas o risco de errar é alto demais. O tamanho da posição do Bitcoin depende do seu nível de conhecimento e o quão confortável você se sente com isso, né? E normalmente quando a convicção cresce, a posição em Bitcoin costuma aumentar. É quase que, como que eu posso dizer? Bom, você vai ver, se você investir em Bitcoin e começar a acompanhar materiais sobre, você vai ver que a maioria das pessoas, quando entendem a tese, começam a alocar aos poucos cada vez mais percentual do patrimônio. Fechou por esse vídeo? Era isso. Nos próximos eu vou falar um pouco mais sobre fundos imobiliários, né? Quais são os tipos de fundos, esmiuçar bem os principais, pelo menos, para você entender e já começar a investir em algo que pode pagar rendimentos mensais já no próximo mês, assim que começar a investir. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Se já se inscreveu, deixa o like, compartilha com alguém que você acha que possa se interessar por esse tipo de conteúdo. Tamo junto, valeu!